de hoje a gente vai falar da teoria das 12 camadas, desejando as boas-vindas a todas vocês. A nossa agenda de hoje inclui esses 5 tópicos aqui. Primeiro a gente vai entender o que é a teoria das 12 camadas, depois a gente vai entender o que é personalidade, depois a gente vai olhar, vamos aprender as 12 camadas uma a uma na prática. Vocês vão aprender a identificar em que camada vocês estão. E o último ponto que eu vou abrir aqui para algumas perguntas para que vocês tirem as dúvidas de vocês, tudo bem? Essa teoria das 12 camadas, ela foi desenvolvida pelo Olavo de Carvalho. Eu não quero entrar sobre posição política do Olavo, quem ele defende, quem ele não defende. Aqui nós vamos falar sobre um estudo profundo que ele desenvolveu através de outras teorias. Ele juntou 12 teorias e desenvolveu as 12 camadas da personalidade humana. Então, vamos prestar atenção no conteúdo e na teoria, tá? Não vamos olhar para a posição política ou quem ele defende, quem ele deixa de defender. A ideia aqui hoje é trazer um conhecimento profundo e transformador para a vida de vocês. Então, para vocês entenderem, essa teoria foi desenvolvida por ele. Ele, para quem nunca ouviu falar do Olavo, ele é um filósofo e astrólogo brasileiro, e ele se dedicou em unir, então, são 12 teorias específicas, cada camada tem uma teoria específica, ele uniu essas 12 teorias e construiu o conceito das 12 camadas da personalidade humana. Tudo bem? O que é a teoria das 12 camadas? Essa é uma jornada do início ao fim da narrativa humana. Então, a teoria das 12 camadas, basicamente desde o surgimento deste ser até a morte, seja uma morte física ou até mesmo um ápice de evolução, é a narrativa humana. Todos os seres deveriam passar pela jornada das 12 camadas. Veremos a seguir que não é isso que acontece, infelizmente. E esse é um estudo. Então, as 12 camadas é uma jornada, é um estudo dessa narrativa humana que vai estudar as motivações do ser humano. Portanto, a gente vai entender que cada camada tem uma motivação específica. Tudo bem? Eu trouxe aqui a foto do Ítalo, também para quem não conhece, ele é psiquiatra e aborda muito esse tema de amadurecimento. E eu trouxe essa foto dele porque o Ítalo fala muito sobre as 12 camadas, ele tem até um material específico sobre isso, é muito amigo do Olavo, mas hoje eu trouxe ele aqui para falar um pouquinho de personalidade, porque ele traz uma definição de personalidade fácil de entender, que vocês que, mesmo que algumas estudem desenvolvimento humano, é uma teoria mais profunda, um estudo mais profundo quando a gente está falando de personalidade. Então, eu trouxe ele aqui para definir isso, para que fique claro quando a gente entrar no estudo das camadas em si, ok? Eu quero que vocês entendam, gente, que a aula de hoje, esse curso das 12 camadas, ele foi desenvolvido pelo Olavo, o Ítalo traz muitos pontos de vista, mas aqui eu, Daniele, fiz do meu jeitinho. Então, aqui também tem a minha ótica, a minha visão, a minha experiência e o meu estudo das 12 camadas, ok? Então, vamos seguir. Para a gente entender o que é personalidade, primeiro a gente precisa entender o que é pessoa. Porque a gente escuta o fulana tem personalidade forte, ciclano tem personalidade forte. Mas o que de fato é pessoa? E eu já busquei muitas definições de pessoa nos meus estudos, e o que o Ítalo traz é muito didático e vai fazer muito sentido para vocês, principalmente para a gente entender as motivações do ser humano. Pessoa é instalação e projeto. Então, acompanhem comigo. Eu trouxe aqui a Maria para exemplificar para vocês o que é essa instalação e esse projeto. A Maria, ela é feita de carne e osso. Portanto, a Maria está instalada no corpo de mulher, nasceu no Brasil, fala português e tem um projeto. A instalação é o corpo que essa pessoa veio, a língua que ela fala, é onde ela está instalada, ok? O projeto que a Maria tem
todos nós temos esse projeto. Todos nós temos uma instalação e um projeto. Mesmo que a Maria não tenha consciência ou conhecimento de que ela tem um projeto, ela tem esse projeto. E aí agora vem a minha interpretação do que é o projeto da Maria. Aquilo que a natureza espera da Maria é que ela cresça e amadureça como ser humano. Portanto, todos nós temos um projeto em comum, a amadurecer como seres humanos. A Maria, ela não está completamente pronta. Se ela estivesse, ela não teria um projeto. Se ela tem um projeto, é porque ela não está pronta. Portanto, ela tem um caminho para seguir. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Entre a instalação da Maria e o projeto da Maria, existe um caminho, uma jornada que ela vai seguir. Estão me acompanhando? Tá ficando claro para vocês? Show de bola. Então, vamos seguir. E o que é esse projeto, né? Falamos, é o amadurecimento, é aquilo que a natureza espera da Maria. E aí você pode estar pensando assim, entendi, Dani, então, pessoa, instalação e projeto. E essa individualidade? Quem sou eu? Se todo mundo tem esse projeto, né? Esse projeto em comum, que é amadurecer como ser humano, então quem sou eu? E aí a gente vai entrando nessa complexidade de entender o ser humano, mas que hoje eu espero que vocês saiam daqui com isso bem definido. Esse eu, que é definido por instalação, projeto, também carrega as circunstâncias, ou seja, a Maria, ela tem uma instalação e um projeto, mas a instalação da Maria é diferente da Joana. Por quê? Se a Maria nasceu no Brasil, fala português e vem em determinada família, e a Joana nasceu nos Estados Unidos, fala inglês e veio em outra família, temos instalações distintas, ok? A personalidade, então agora a gente entendeu o que é pessoa para poder entender o que é personalidade. A personalidade é o conteúdo que essa pessoa escolhe colocar para dentro do seu eu. Portanto, ela escolhe. Prestem atenção nisso. Já que você escolhe colocar para dentro esse conteúdo, a personalidade é aquilo que de próprio você tem. É aquilo que de próprio você tem até então. Portanto, esse negócio da gente falar a fulana tem personalidade forte, o ciclano tem personalidade forte, isso não existe, gente. Isso existem pessoas que estão desreguladas, sem autocontrole, imaturas. Tá fazendo sentido, sim ou não? Vamos entender melhor isso. Eu vou fazer um desenho para vocês aqui. Eu vou só trazer meu flipchart um pouquinho mais perto. Vou fazer dois desenhos aqui para que vocês entendam bem esse conteúdo. O primeiro desenho é o seguinte. Vamos imaginar que aqui temos um pano. Estão enxergando bem? Ótimo. Então, aqui temos um pano. Aqui nós temos... Vou fazer em cima. Aqui nós temos uma agulha. Belíssima agulha aqui. Podemos ver que temos uma agulha. Eu vou escrever, né? Esse exemplo aqui também eu peguei do Ítalo, porque é muito didático para entender isso. E aqui nós temos uma linha. Ok? O que é cada coisa aqui para vocês entenderem? Vamos lá. O pano é o mundo. Deixa eu escrever de outra cor aqui. Ó, o pano, esse aqui é um pouquinho mais claro, né? Deixa eu colocar um vermelhinho aqui que é melhor.
pano é o mundo. Tá dando para ver? Tá, né? Perdão, gente. O pano é a pessoa. O pano é a pessoa. A agulha é a nossa psique. O que é psique, Dani? É tudo aquilo que vai levar o material que a gente pega do lado de fora e do lado de dentro para a nossa pessoa, tá? Eu vou resumir assim, a gente não vai aprofundar em cada um dos conceitos, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Vou fazer o desenho igual ele fez, senão vocês nem vão entender. E a linha é o mundo. Beleza, entendemos esses três elementos separados. O que é a personalidade? Tá vendo esse pano aqui? Aqui é um pano novo, tá, gente? O mundo é a linha que, através da nossa psique, vai desenhar alguma coisa nessa pessoa. Este bordado é a nossa personalidade. A psique costura o mundo na pessoa e isso forma a nossa personalidade. Aqui, ó. Cada uma vai ter um desenho diferente. Por quê? Porque a psique de cada uma é individual e o mundo que essa pessoa está inserida, ou seja, a instalação dela, as circunstâncias que ela está inserida, são diferentes para cada seres humanos. Fica claro, gente? Sim ou não? Então, essa linha, através da psique, desenha neste pano a pessoa. A personalidade, perdão, desenha no pano que é a pessoa, a personalidade dela. Entendemos isso? Perfeito. Aí agora a gente vai para as camadas. Eu vou apagar para fazer o desenho das camadas para vocês entenderem. Quando a gente vai para a teoria das camadas, é isso aqui, ó. Basicamente, são 12 círculos. Não vou fazer os 12 que não vai caber. E a gente vai o que deveríamos fazer. Amadurecer a personalidade. Vocês vão entender que a gente começa a camada 1 e vai subindo. O que acontece com esse desenho, com essa personalidade que está instalada naquele momento daquela forma? Ela vai dando saltos. Cada salto de camada, a nossa personalidade salta junto. Faz sentido? Fica confuso? Fica mais claro? Conseguiram entender? Para que a gente consiga absorver esse conteúdo com os elementos separados. Então, o que é a pessoa? Instalação e projeto. O que é a personalidade? O mundo que, através da psique, desenha na pessoa a personalidade dela. Ok? Show de bola. Agora, a gente entra nas camadas em si, no estudo das 12 camadas. Cada passagem de camada, como eu falei para vocês, é uma mudança de personalidade inteira. Acontece naquele momento, ó, que eu saio daqui e vou para cá, uma mudança de ótica daquele indivíduo. Esse indivíduo, ele muda a ótica de ver a vida. E a cada salto, nós aumentamos o nosso parâmetro de dor, de sofrimento e as nossas motivações. Esse conceito de parametrização, eu anexei aqui junto, que eu também queria trazer, porque é muito importante que vocês tenham isso bem enraizado dentro de vocês, que é o seguinte: o que é a parametrização? Para uma criança, e aí a gente vai entender cada uma das camadas, para uma criança,
Um raladinho no joelho dói demais quando ela rala o joelho pela primeira vez. Para um adulto, isso não é importante. Ralei o joelho, levanta, vou seguir a minha vida. Correto? Aí a gente vai, dei um exemplo, né? Simples, mas agora a gente vai complicar um pouquinho. Aí a gente vai para a vida real mesmo, hoje. A primeira vez que você executa alguma coisa, é mais fácil ou é mais difícil? Quando você executa repetidas vezes, vai ficando mais fácil. Mas não porque a coisa em si facilita, mas porque você adquiriu habilidades, experiências que torna aquilo uma coisa mais simples. Vou dar um exemplo para vocês. Sempre dou esse exemplo. A primeira vez que eu fiz um lançamento, eu entrei em parafuso, porque eu não sabia como um ser humano conseguia executar tudo aquele monte de coisa que tem que fazer para colocar vender um produto ou um serviço na internet. Depois de várias vezes executando o mesmo script, isso fica mais fácil, mas é o mesmo script, ou seja, o meu parâmetro de dor, de sofrimento, de dificuldades, de desafios, ele aumentou. Quando a gente salta de camada, esse parâmetro tende a aumentar também. Por isso que as motivações aumentam. Por isso que para uma criança recém-nascida, o mais importante é ela ter comida e ordem, e para um adulto isso nem entra mais em cogitação, porque é algo que já está automático para aquele ser. Faz sentido, gente? Vou seguir então. Se tiver rápido, vocês me falem aí no chat que eu diminuo a velocidade. Aí você pode estar se perguntando, como que eu identifico a camada, Dani? Em que camada eu tô? Agora começa o nosso exercício. Onde dói? O que te orienta? Quais são as suas motivações? Onde te dói? Onde você sofre? O que tem orientado a sua vida e as suas motivações são a resposta da camada que você está. Ao final, esse vai ser o último tópico, a gente vai aprender exatamente como identificar e como não se confundir com isso, tem alguns pontos bem importantes, mas aqui nesse começo você já consegue saber qual camada você está. Anotem essas 3 perguntas, onde dói, o que te orienta e quais são as suas motivações. Quando eu começar a falar sobre cada camada, você vai começar a perceber, talvez eu esteja aqui. Ou não, isso aqui não me dói, talvez eu não esteja aqui. E vai aguardando as próximas para saber onde você está, ok? O que é ideal, Dani? Qual camada é ideal? O ideal é que a gente mude as nossas motivações ao longo da vida e realize a passagem das camadas. É isso que a natureza espera de nós. Quais são as motivações dessas camadas? Cada camada tem uma motivação específica e são motivações autoconscientes. São muitos conceitos, mas eu confio em vocês, no potencial de vocês, vocês vão conseguir. O que significa consciência, tá? Porque a gente fala, é uma motivação autoconsciente. Beleza, Dani, mas e o que é autoconsciência, né? Vamos lá. A consciência é o valor que a gente busca desenvolver voluntariamente. Portanto, peguem isso, isso é muito importante. O indivíduo, ele só tem entendimento até a camada que ele possui autoconsciência. Ele não vai entender a motivação da próxima camada enquanto ele não saltar para ela, porque ele ainda não tem autoconsciência da motivação seguinte. Por exemplo, deixa eu olhar aqui para vocês. Quando você fala com uma criança de 3 anos, que ela tá, 3 acho que é muito novinha, né? Não, vou botar 4 anos então, 4 anos, 3 aninhos, vou colocar 3, não é novinha demais não, 3 aninhos para dar esse exemplo é bom. Uma criança de 3 aninhos, ela quer um brinquedo, ela tá na loja e ela pede o brinquedo. E aí o pai e a mãe olham para ela e falam assim, a gente não tem dinheiro. Gente, ela cagou para isso, com perdão do palavreado. Ela não sabe o que é dinheiro.
Ela não tem autoconsciência para entender que dinheiro é algo que vem do trabalho, que serve de moeda de troca para aquele. Ela tem uma motivação. Eu quero esse negócio aqui. Então, não adianta a gente, quando a gente identifica a camada de um indivíduo, por isso que é muito difícil conviver com quem está na camada de baixo. Porque ele não tem autoconsciência da próxima camada. Então, não adianta você falar para ele, tentar explicar, tentar mostrar. Se ele não saltar de camada, ele não vai conseguir ter aquela motivação. Tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Autoconsciência é você ter essa consciência, tá? Aí eu vou repetir de novo o conceito de consciência que eu coloquei para vocês. Consciência é o valor que buscamos desenvolver voluntariamente. Quanto mais a gente busca desenvolver determinado valor, mais consciência a gente tem sobre aquilo. Perfeito. Estamos claras até aqui? Tudo certo? Para a gente começar para a primeira camada? Perfeito. Os nomes vão ser um pouquinho esquisitos em alguns momentos. Peço que vocês apenas acompanhem e depois, quem quiser aprofundar os estudos, pode falar comigo. A gente vai colocar algumas referências para vocês, tá? A camada 1 é a camada da astrocaracterologia. Sim, astrocaracterologia. Um nome um pouquinho difícil de se pronunciar. E sim, se você pensou aí, tem a ver com astros, astrologia? Sim. Afinal, Olavo de Carvalho, além de filósofo, é astrólogo. E aí a gente vai entrar no que é a astrocaracterologia. Quando a gente fala da primeira camada, isso aqui é aquela famosa frase do os astros tem uma tendência para determinada pessoa, mas eles inclinam, mas eles não definem a pessoa. Por quê? Porque, de fato, quando você nasceu, nem quando você nasceu, a astrocaracterologia é o que eu, Dani, defini como o sopro da vida. Quando o que você acredita, Deus, o universo, o cosmos, o que quer que seja, decidiu que você existiria, algo estava acontecendo naquele céu. A astrologia, como essa tendência para a primeira camada, é aquele jeitinho que a pessoa vai ter. Ah, Dani, a gente poderia olhar aqui para mapa astral, para tudo isso? Sim, entraria aqui. Só que a gente tem que entender que o mapa astral não vai definir a sua vida, porque afinal você tem todo um caminho a percorrer. Então, esse jeitinho que é seu, ele não muda. Mas ele não muda no sentido de, eu vou ser assim, eu vou morrer e acabou. Isso são algumas características específicas que cada pessoa tem. Eu aqui incluí que nesse momento, Dani, tá? Isso é uma crença minha, não coloquem como verdade se essa não for uma crença sua, mas eu, Dani, acredito que aqui vem o que a filosofia oriental chama de Dharma. O que é isso? É nesse momento que eu acredito que aquela missão que você tem para trazer para o mundo, que aquilo que você veio fazer aqui, começa a ser definido até para o momento que esse sopro de vida foi dado para você. Essa é a minha interpretação, tá, gente? Eu até coloquei que é a minha crença, não sobre a astrocaracterologia, isso é do Olavo, mas essa coisa do Dharma, do sopro da vida, isso foi eu que coloquei. Se você não concorda com isso, só joga fora essa parte e presta atenção no resto que eu falei. A primeira e a segunda camadas, elas não são conscientes, são as únicas que não são conscientes. Por quê? Porque naquele momento você nem existia, você era um pozinho que vamos botar vida aqui. Então, é mais ou menos assim. Seu pai e sua mãe, deixa eu interromper aqui e olhar para você. Seu pai e sua mãe estavam lá, num ato sexual, porque sim, você nasceu de um ato sexual. Eles estavam lá naquela, meus pais tinham um relacionamento péssimo, não interessa, você veio de um gozo. Gostoso ou não, com prazer ou não, você surge dali. Então, seu pai e sua mãe ali estavam namorando, transando gostoso ou não. O gozo do seu pai,
ali naquele momento, o espermatozoide que entrou ali na sua mãe foi o sopro. Estão entendendo? Ali começou o projeto de Sara, o projeto de Graziele, o projeto de Juliana. Estão entendendo? Estão me acompanhando? Quando a gente entra na segunda camada, por que é interessante a gente olhar essa coisa do pai e da mãe? A segunda camada é a hereditariedade. Então, nós temos um pai e uma mãe com histórias que se relacionam, fazem amor, sua mãe engravida, você entra na jogada dessa família aí. Segunda camada, então, hereditariedade. Aqui, a teoria que baseia a segunda camada é a teoria do destino do Szonde, Leopold Szonde. Depois eu vou colocar para vocês aqui. Na teoria do destino, também se fala sobre a parte sistêmica. Então, Freud identifica que temos um inconsciente individual. Jung vem e traz o conceito de inconsciente coletivo. O Jung também fala sobre inconsciente familiar, mas ele traz primeiro o conceito do inconsciente coletivo. O Netuno tá sonhando aqui, tá gemendo. E o último, que é o Leopold Szonde, traz o inconsciente familiar. Vocês estão ouvindo? Vou colocar meu fone, peraí. Então, vem o Szonde e traz o inconsciente familiar. Szonde e Jung conviveram muito tempo juntos. Então, tem aí toda esse estudo. Deixa eu abrir aqui para vocês, que eu sei que algumas vão querer anotar o nome dele. Por trás do inconsciente familiar. Quem acredita na constelação sistêmica, aqui também entraria o estudo da sistêmica, ok? Quando a gente olha para a segunda camada, são os padrões, as repetições de padrões que a gente tem dos nossos antepassados. E aqui também é onde possivelmente acontece a carga das doenças hereditárias. Eu não vou me aprofundar nisso. Por quê? Porque esse é um assunto bem mais complexo, a gente não vai falar sobre isso, mas, segundo algumas teorias, dizem que nesse momento, quando você está na segunda camada, que ainda não tem, você não tem consciência disso, entra as doenças hereditárias. Na minha interpretação, eu, Daniele, também acredito que aqui entra o que a filosofia oriental chama de karma, que é a lei da causa e efeito. Aí, gente, assim, ó, é aquela coisa, a gente não vai para esse outro caminho mais. Quem acredita em vidas passadas, em tudo isso, entraria tudo aqui nessa parte da hereditariedade, tá? Essa parte da hereditariedade que eu falei para vocês, a gente poderia trazer a parte das constelações sistêmicas, quando eu falei para vocês, e como não são camadas conscientes, o indivíduo, aí entra, né? Escolhe ou não escolhe, mas enfim. Ele não tem consciência disso. Então, a família que você veio, o pai e a mãe que você veio, o signo que você nasceu, a data que você nasceu, como é que estava o céu, tudo isso você não tem consciência. Você simplesmente veio, tá? Aí aqui cada um vai fazer sua interpretação de espiritualidade, do que você acredita, de por que você veio nessa família, de por que você veio nessas condições, enfim. Isso aí é um assunto para um outro momento. Quando você vai para a terceira camada, aí sim tem um corpo. Aí sim entramos para o início dessa consciência, do desenvolvimento dessa consciência. A terceira camada é a camada da percepção e do aprendizado. Aqui, esse aprendizado, ele começa com a percepção do corpo do bebê. Então, nos primeiros meses de vida, esse bebê ele ainda não sabe que ele é independente da mãe, né? Ele tem ali, demora um tempo para ele se desligar completamente. Ele vai começando a ter o controle das mãos, o controle das pernas. E essa criança, ela tem sede de aprender. É o que motiva. Então, qual é a motivação dessa camada? A aprendizado. Ela quer aprender por aprender. Ela não quer receber nada em troca. Ela tem sede de aprendizado.
É o início também da interação social, e aqui começam a automatizar os aprendizados. Quem lembra de ver uma criança com aquele brinquedo que tem o triângulo, a bolinha, o quadradinho, que tem os buracos? Que ela fica enfiando a bola na bola, a bola na bola, e ela tenta enfiar a bola no triângulo, não entra, a bola no triângulo não entra. Quando ela entende que a bola entra na bola, ela automatizou aquilo. Aí ela vai, o triângulo entra, aí ela vai ficar fazendo aquilo repetidas vezes. E isso vai acontecer para cada uma dessas fases que a criança vai atravessar até os 5 anos dela. Em média, até os 5 anos. Que é aquela fase também que entra, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque ela precisa, a motivação dela é essa, ela precisa aprender. O que uma criança que está nessa fase, ela precisa, gente? Ela precisa de ordem. Anotem isso, quem tem filhos. Uma criança na terceira camada, ela precisa de ordem, ela precisa de rotina, ela precisa de horários, ela precisa de cuidado, ela precisa de comida, ela precisa de sono, ela precisa de higiene. Sem ordem, ela não vai conseguir encaixar os aprendizados dela nas caixinhas ali para ir para a próxima camada. Então, a criança nessa fase também, ela precisa de limites, mas limites para ela receber esse contorno. O que é esse contorno que essa criança precisa receber nesse momento? Não bota a mão aí, senão você vai tomar um choque. Só que ela não entende. Ah, o que é choque? Uma carga de eletricidade? Não. É aquela hora que você tem que te falar, não, tira a mão daí, não, tira a mão daí. Então, nessa fase, é a fase de você dar o contorno de proteção para essa criança, para ela entendendo o que ela pode, o que ela não pode, e não o motivo pelo qual ela pode ou não pode, que ela ainda não sabe. Ela só precisa entender o que ela pode e o que ela não pode. Para isso, ela precisa de ordem. Tá ficando claro? Sim ou não? Ok. Vou deixar essa parte aqui, caso vocês queiram anotar alguma coisa. Então, ela precisa de ordem, rotina, cuidado, sono, higiene, para que ela consiga formar esses contornos do que eu posso, do que eu não posso. Aí, amores da minha vida, entramos na quarta camada, que é o mundo dos sentimentos. Até aqui, essa criança automatizou muitos e muitos e muitos aprendizados. Ela teve muitos aprendizados ali. Ela já entendeu que a bola é a bola, entendeu que o quadrado é o quadrado, ela entendeu que comida é comida. Ela foi entendendo o mundo, colocando as coisas na caixinha. Conforme ela foi recebendo todo esse conhecimento, ela foi internalizando e começando a ter estímulos. Antes de entrar no mundo do sentimento, gente, a criança, ela chora porque ela tá com fome, ela chora porque ela tá com sono, ela chora porque ela quer um abraço, mas não é um abraço de, estou triste, me abraça. É assim, ou eu tô me sentindo desprotegida, eu preciso de proteção. Nesse momento, o mais importante é que essa criança tenha um amor com suporte, tá? Um amor que dê um suporte para ela, que ampare, que traga essa segurança. Quando ela entra no mundo dos sentimentos, que é a quarta camada, ela já tem uma bagagem que ela automatizou, que são as motivações de camada 3. Então, agora, essa criança, não é que ela não vai querer aprender mais, ela vai querer aprender e nós vamos seguir tendo essa motivação de aprendizado, mas agora é diferente. Não é mais a motivação de aprendizado de terceira camada, de onde encaixa o quadrado no quadrado. Agora muda as motivações, porque ela começa a conhecer a tristeza que vem das experiências que ela viveu, de rejeição, de abandono, de falta de amor, de falta de proteção, de falta de suporte e de falta de afeto, tá? O que acontece? Qual que é o grande problema aqui? A gente já precisa começar a falar sobre isso. Como poucas pessoas têm conhecimento disso. E principalmente no Brasil, nós vivemos um país de quarta camada, os pais dessa criança também não amadureceram. Portanto, eles não tinham condições de dar o contorno afetivo necessário que essa criança precisava receber. E aqui entra o grande problema. Por quê?
Essa criança, quando ela está na quarta camada, ela precisa receber estabilidade interior. Esta é a motivação de quarta camada. Estabilidade interior. É quando se forma o contorno afetivo. Só que se esses pais, nem eles mesmos têm este contorno afetivo formado, como eles serão capazes de dar este contorno afetivo para esta criança? Ai, Dani, aqui é a hora que a gente culpa os nossos pais? Não, porque aí a gente estaria falando de um indivíduo de quarta camada. E o meu intuito é que vocês saiam dessa camada o mais rápido possível, ok? O que acontece, gente, nesse momento? A motivação de quarta camada é ser amada, ser reconhecida, ser vista. Essa é a fase que tudo dói. Absolutamente tudo dói. E aí, inclusive, para quem não sabe, o Olavo ele foi embora do Brasil. E um dos motivos que ele fala que ele foi embora do Brasil é por isso. Porque não tem como... Ele fala, não dá para viver no Brasil, pai de quarta camada, e não sei o quê. Ele é todo polêmico daquele jeito dele. Porque, de fato, é. É um país de quarta camada. Vivemos um país de quarta camada. E é muito desafiador conviver. Inclusive, tem quando a gente entrar na quinta camada, vocês vão entender, tem uma frase dele que ele fala, é melhor um mundo feito de adolescentes ignorantes e cheios de ego inflado do que um mundo de coitadinhos. O que acontece aqui nessa camada? Como falta esse contorno afetivo, tudo vai doer. Tudo é sobre ela, tudo é ela que é o centro, tudo o problema é ela. Tudo se torna uma ferida para essa criança. Por isso que nesse momento, quando essa criança... Todo mundo passou pela quarta camada, tá, gente? Quando você está nessa quarta camada, o que você precisa? Você precisa receber este amor o mais próximo do incondicional possível, que é um amor abnegado, constante. É aquele amor que dá o contorno, é aquele amor que preenche. O que acontece uma mãe ou um pai que não tem esse contorno preenchido? Ele não vai conseguir dar isso. Aí, por exemplo, vamos supor, olha só que loucura que é isso. A criança de 6 aninhos, 7 anos, vamos colocar 6 aninhos. Ela vai falar, a mãe dela vai querer dar um abraço nela, ela fala, mãe, eu não quero um abraço agora. Se a mãe tá na quarta camada, já era. Não me ama. Não me ama, você não me ama, porque eu te dei a vida e você não vai me dar nenhum abraço? Começa todo o rolo aí. O que acontece? Qual que é o problema que normalmente acontece com os pais que expõem demais uma criança nessa fase? Então, humilham na frente de todo mundo, corrigem na frente de todo mundo. Essa criança ela começa a se sentir cada vez mais desprotegida, cada vez mais sem esse contorno. E agora, eu quero que você vá trazendo na sua realidade como é que foi a tua história, como é que tem sido a tua história até então, né? A tua infância, para que você consiga entender. Se você começa a identificar que você está numa quarta camada, para sair da quarta camada, a gente vai falar sobre isso já. Mas você precisa primeiro identificar que você está nessa camada, né? E aí, quando a gente vai... Olha que loucura, gente. A gente deveria ter saído disso com 5 anos de idade. É muito doido isso, né? 30, 40, 50 anos ainda nessa camada. O que acontece nesse momento? Quando a criança está nesse lugar e ela não recebe esse contorno, vai ficando buracos. E esses buracos, esses vazios que essa criança vai desenvolvendo, ela começa a medir o afeto dela por esses buracos. Então, é mais ou menos assim, ó, quanto de amor será que cabe aqui? Deixa eu ver. Então, a necessidade de validação e do reconhecimento do outro é necessário para aquela criança para ela mensurar o tamanho do seu mundo interior. Deixa eu ver o que eles dizem de mim. Deixa eu tentar chamar a atenção para ver se alguém vai olhar para mim. Deixa eu ver o que vão pensar. Deixa eu ver. Ela não sabe, ela não recebeu, então tem esses buracos ali dentro. Uma pessoa de quarta camada, ela não busca ser útil, servir, fazer aquilo que tem que ser feito. Ela busca ser amada. Ela busca saber se os outros estão a amando, se os outros estão a validando, se os outros estão trazendo para ela algum preenchimento desses buracos. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção nisso. Por quê? Uma pessoa de quarta camada, quando cresce e vira adulta, ela vai criar situações e cenários para receber amor e afeto.
Como existe esse buraco que não foi preenchido desde lá de trás, hoje ela continua fazendo com que as pessoas olhem para ela. Dívidas, relacionamentos ruins, dificuldade de crescer profissionalmente, dificuldade de tomar decisões, dificuldade de resolver problemas, tudo isso está conectado a esses buracos de quarta camada, que a pessoa continua trazendo para a vida dela hoje para ver se alguém vai vir aqui tapar, para ver se alguém vai me ver, para ver se alguém vai me suprir aqui. Como é para vocês ouvir tudo isso? Alguém perguntou aqui o que dói e o que orienta na terceira camada. O que dói na terceira camada é não aprender e o que orienta a terceira camada é o aprendizado. Ok. Bom, aí tem a frase que eu falei, né? Não, essa é outra. Ele fala assim, ó, na verdade, esse indivíduo não precisa de amor como ele pensa. Ele precisa de dificuldades para que comece a respeitar a si mesmo. Quando essa criança, esse adulto, né, já não é mais uma criança, esse adulto ainda permanece na quarta camada, achando que ele precisa de amor, agora o que falta para ele não é mais amor. Agora o que falta para ele são motivações para além de ser amada, validada, para que ele consiga saltar de camada. O que acontece, gente? Esse amor incondicional, ele dá o suporte e ele sustenta, tá? Sem isso, essa pessoa não fecha esse contorno afetivo. Não dá. Tem uma teoria também que eu tive acesso, foi uma das primeiras coisas que eu estudei no início do meu processo, que é a teoria do amor negativo do processo Hoffman. Depois, quem tiver curiosidade de procurar um pouquinho sobre isso, é exatamente o que ele fala do amor incondicional, tá? O amor negativo é isso, né? É amor negativo entre aspas, né? Porque é esse amor que, por mais que os pais quiseram e amavam os filhos, eles não conseguiram dar esse preenchimento, esse contorno, ok? E agora a gente não vai responsabilizar eles. Agora a gente vai fazer o quê? Entender como é que eu faço para ter esse contorno afetivo agora, depois de adulta, já que eu não tive lá atrás. Como é que a gente sai de uma quarta camada? Primeiro, a gente precisa entender que o mundo não gira em torno de nós. Esse é o primeiro ponto. Entender que o mundo não gira em torno de você. Segundo ponto, estabilidade. Uma pessoa de quarta camada precisa entender a estabilidade do mundo através da objetividade. Uma pessoa de quarta camada precisa de estabilidade, de objetividade. Como assim amor incondicional sustenta? Não entendi. O amor incondicional é o que vai trazer o preenchimento para essa criança que naquele momento precisava de suporte, de afeto, de proteção. É isso que esse amor traz, ok? Faz esse contorno. Como a maioria de nós não recebeu isso, a gente fica com esse buraco. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu não sou o centro do mundo. Segundo, a pessoa de quarta camada, ela precisa cair a ficha da objetividade, da estabilidade do mundo. Inclusive, o Ítalo fala que tem como você sair da quarta camada em um dia. Existe uma outra forma, mas ele diz que tem como você sair em um dia, em um único momento. Como? Entendendo a objetividade do mundo. De que forma? Este copo, ele vai continuar sendo este copo, independente de como eu me sinta. Independente se eu estou viva ou morta. Se eu existo ou não. Este copo é. Olha que loucura. É um copo. Assim como a garrafa, assim como a árvore que está lá fora, assim como o prédio, assim como os objetos, assim como o mundo existe. Se você está se sentindo amado ou não, se você está se sentindo preenchido ou não, E aí, ele fala até que dá para você fazer um exercício, que é o quê? Fica olhando para uma pedra.
para uma árvore, para um tronco, para um objeto, até que você internalize dentro de você que aquilo existe. Se você está se sentindo amado ou não, se você existe ou não, ou seja, eu saio do meu centro. Eu preciso sair desse centro e ir para a objetividade do mundo. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Fatos não ligam para sentimentos. Essa frase veio na minha cabeça. Né? Faz sentido. Que é isso? Isso é o que é. Acabou. Ah, mas é que lá atrás vai continuar sendo copo, vai continuar sendo garrafa, vai continuar sendo flip chart. Qual é a outra forma de sair da quarta camada, gente? Terapia de transferência. Aí, assim, aqui eu não vou me atrever a indicar nada disso, né, para vocês. Mas você precisa ter um bom terapeuta. Porque tem muitos terapeutas, psicólogos, que nem sabem que existem esse tipo de terapia, né? Muitos sabem, mas alguns não sabem. E aí, o que é a terapia de transferência? É quando esse psicólogo, esse terapeuta, não estou falando só de psicólogo, pode ser outros tipos de terapia. Essa pessoa, ela entra no papel de pai e mãe, porque durante as sessões de terapia, existe um momento, esse momento existe, que a pessoa que está sendo trabalhada ali transfere esse papel para esse terapeuta, esse papel de pai e de mãe. Quando esse psicólogo, esse terapeuta, essa pessoa que trabalha com desenvolvimento humano tem consciência de que aconteceu esse movimento, ele pode fechar o contorno afetivo daquele indivíduo naquele momento. Aí existem várias abordagens e formas de se fazer isso. Esse processo Hoffman que eu fiz é uma das formas de terapia de transferência. É muito, muito, muito incrível, assim. Sugiro que quem não conhece, dá uma pesquisadinha aí. E aí, o que acontece nesse momento? Essa pessoa, esse terapeuta, essa abordagem, consegue fazer o fechamento desse contorno. E aí, a pessoa, fecha com esse contorno fechado, ela vai para a próxima camada. Como tá até aí para vocês? Todo mundo vivo? E aí, quando você pula da quarta para a quinta camada, a motivação não é mais ser amada, a motivação não é mais ser validada. Você entra na quinta camada, que é a camada do ego. Na quinta camada é a adolescência, gente. Que é aquela parte, aquele momento da vida rebelde. Onde você faz o quê? Desconecta de pai e mãe, ou pelo menos deveria. Sai da barra da saia, revolta, pinta o cabelo de rosa, usa roupa preta, fala que odeia o mundo, contesta todo mundo. O que é isso? Eu vou provar a minha força. Quinta camada é, agora eu provo a minha força. A força que eu tenho. Eu começo a confrontar o mundo. E agora, a camada 5, o que motiva? Provar que eu tenho essa força. Qual é a dor? A gente já vai chegar lá. A quinta camada, então, é a determinação do ego. Então, eu posso, eu sou capaz. É esse afastamento, rompimento com os pais. Nesse momento, as catábases são necessárias, nesse momento de dor, de sofrimento, porque agora a dor e o sofrimento dessa pessoa não é mais por, eles não me amam. Agora, a dor e o sofrimento dessa pessoa é, agora, eu preciso provar que eu sou forte. Agora, eu preciso provar que eu dou conta. Estão entendendo? Sim ou não? Quinta camada, resolve os seus próprios problemas, vai atrás daquilo que precisa ser feito. Só que na quinta camada, ainda falta essa autoconfiança, o desenvolvimento do poder pessoal. O mais importante para a quinta camada é conseguir alguma coisa com a própria força e não mais ser amado. Ele não tem autoconfiança, mas não é aquela coisa do tipo, coitadinha de mim, ninguém me ama. É assim, eu ainda não consegui desenvolver essa habilidade, eu ainda não consegui ter isso. Então, ele se sente frustrado em relação ao mundo, em relação à força que ele tem perante o mundo.
Aí veio a frase, né, que eu falei para vocês, é melhor uma população de jovens arrogantes do que uma população de coitadinhos. Quando a gente está na quinta camada, o mais importante é provar a nossa força. É isso. Provar que eu posso, que eu sou capaz. Qual que é a dor de quinta camada, gente? É essa dor, esse enfrentamento interno. É essa coisa de eu não consigo, eu preciso fazer isso, eu não consigo. É essa falta de poder pessoal, tá? É isso que dói nessa camada. A sexta camada é a camada da aptidão e da vocação. O indivíduo, quando ele está na quinta camada e ele entendeu, ele provou, eu posso, eu consegui, eu tenho força para isso. Eu me desligo daquela família de origem e eu me movimento. Entra a camada de aptidão e de vocação, que significa o quê essa camada, a sexta camada? Que é o seguinte, aqui não importa mais se você é amada, se você é reconhecida, se você é validada ou se você é forte o suficiente. Aqui importa se o dinheiro está na sua conta para concretizar os seus objetivos. Entendem que uma pessoa de quarta camada não vai conseguir prosperar? Nem quarta, nem quinta. A quinta até dá um dinheirinho ali para provar que ela tem essa força, mas só. Por quê? É só na sexta camada que o que importa são os resultados. Aqui, meu amigo, não importa se eu sou amada, se eu não sou amada, se eu sou validada, se eu não sou validada, se eu sou forte, se eu não sou forte. O que importa é, eu estou concretizando o resultado que eu quero. Na sexta camada entra a objetividade para conseguir aquilo que a pessoa quer por meio das suas habilidades. Por que é aptidão e vocação? Ela vai agora, dentro de si, investigar quais são as habilidades que ela precisa desenvolver para que ela consiga realizar determinado objetivo. Essa é a sexta camada, gente. É a camada onde a pessoa tem uma concretização de um objetivo claro. Estão conseguindo acompanhar? Deixa eu olhar o rostinho de vocês aqui, o chat. Umas respirações fundas. Vai dar tudo certo. Calma que a gente tá na sexta ainda. Oh, meus amigos, tem chão pela frente aí. Bom, o mundo real passa a ser a medida do indivíduo de camada 6. Então, o foco agora é organizar a própria vida por meio dos seus interesses individuais. A pessoa de sexta camada, ela está se importando única e exclusivamente em fazer dinheiro, em concretizar os seus objetivos, em organizar a sua vida. E o sofrimento de camada 6 é a frustração de não conseguir concretizar um determinado objetivo. Eu tenho aquele projeto que eu não consigo executar, aquilo eu não consigo sair do lugar, não consigo fazer dinheiro com aquela coisa lá, não consigo. Isso aqui é a dor da camada 6. É isso que dói na pessoa de camada 6. Por quê? Porque ela está focada no objetivo, ela está focada em concretizar aquilo. E se ela não consegue, ela se dói. Qual que é a motivação dessa camada? Então, a concretização do objetivo e o desenvolvimento de novas habilidades. Porque quanto mais habilidade eu desenvolvo, maiores são as chances de eu conseguir fazer dinheiro, ser útil, enfim. Fez sentido, gente? Sim ou não? Alguém está com alguma dúvida até aqui? Para a gente ir para a sétima? Tá muito rápido, tá cansativo, tá ok a velocidade? Tá ok para vocês? Tá ok, perfeito então. Somente na sétima camada é que entram os papéis sociais. A gente só deveria casar na sétima camada. Só quando você entrou na sétima que você deveria casar. Por quê? Porque é só na sétima que você consegue parar de ter apenas os seus interesses individuais e servir o outro. Na camada 7 entra as situações e os papéis sociais. Aqui, a pessoa age a partir das habilidades que ela tem, mas agora não é para ser amado, não é para provar a força ou para conquistar um objetivo. É para servir um papel social.
que acontece nessa época, gente? Chega um momento da vida do indivíduo que ele entende que ser amado, provar a sua força e realizar objetivos não é o suficiente para preenchê-lo. Falta alguma coisa. E essa sensação de falta alguma coisa é o servir. Falta alguma coisa é o quê? Ser útil para o mundo. Servir e ajudar alguém para além dos meus interesses individuais. Esse servir vai trazer o preenchimento para essa pessoa de 7ª camada. E as demandas não são mais somente individuais. Por isso que aqui é muito importante a gente ter um entendimento da hierarquia e dos papéis sociais que cada um deve desempenhar. Por quê? Se a gente não entende essa hierarquia de valores e os papéis aqui, essa é a dor da 7ª camada. As pessoas não exercem os seus papéis. Por que a gente deveria casar só na 7ª camada, gente? Porque o amor da 7ª camada é diferente. O amor da 7ª camada é um amor que ele proporciona o amadurecimento das pessoas, o crescimento, o fortalecimento daquela pessoa que está convivendo com você. O amor da 7ª camada é o amor da renúncia. Agora, vamos pensar na realidade. Como que são os relacionamentos hoje? As pessoas estão na 4ª camada. Então, elas se unem para serem amadas, para serem validadas, para serem queridas. Tudo dói, então dentro do relacionamento tudo vai machucar. Ela não consegue abrir mão dos seus interesses individuais em prol daquela pessoa que está com ela. Entram os conflitos, se estão na 5ª camada, um vai tentar provar que é mais forte que o outro. O mínimo que a gente deve chegar é na 7ª. O que a gente precisava fazer, assim, por favor, é... Ai, Dani, mas será que vai dar para chegar na 12ª? Vocês já vão entender o que é a 12ª. Não vai dar, tá? Pra gente aqui, assim, vai ser bem difícil. Já vamos tirar o cavalinho da chuva, começar a pensar em ficar ali na 8ª, 9ª. 9ª já é assim, topzera. Mas assim, 7ª camada é o mínimo. Sair desse lugar de autocentramento, genuinamente servir. Amor da renúncia. Esse é a motivação da 7ª camada. Sentido? Fez sentido? Ok. Bom, e aí o indivíduo, ele tá ali, agora eu tô servindo, beleza, vou indo para a 8ª camada. Quando ele chega na 8ª camada, o que acontece? Ele faz um balanço da sua vida. É uma síntese individual. Essa 8ª camada tem uma pergunta que norteia ela, que é: quem sou eu diante da morte? O que eu fiz até aqui? Se eu morresse hoje? Quando esse indivíduo exerce esse papel social, ele busca, então, ele faz essa análise da vida e ele tem maturidade agora para buscar soluções para os seus dilemas. A 8ª camada é aquela crise existencial do que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, para onde eu vou. Ele não necessita mais provar nada para as pessoas, se está certo, se não está certo, se ele é maior, se ele tem razão. Ele está buscando um sentido maior de vida. A motivação de 8ª camada é sentido de vida. É uma motivação maior para o sentido da vida. É a partir da 8ª camada que a gente começa a estabilizar a nossa personalidade. Qual que é o sofrimento de 8ª camada? Os dilemas internos que essa pessoa tem. Então, esses próprios dilemas, essa crise existencial é a dor da 8ª camada. A motivação é o sentido de vida. 9ª camada. E aí encontrei o sentido da vida, resolvi esses dilemas aqui dentro de mim, todos eles. Vou para a 9ª camada, que é a intelectual. Na 9ª camada, a gente tem a noção da verdade.
é a camada onde nascem os gêmeos. Aqui desabrocha o aspecto criativo da personalidade. Então, o que acontece? Na 9ª camada, a motivação agora é resolver um problema prático ou teórico, mas isso não é mais para a própria vida. O indivíduo de 9ª camada, ele é um intelectual, ele quer resolver um problema agora, não só para a própria individualidade, ele quer resolver um problema prático ou teórico, porque ele tem uma dívida, uma obrigação com a existência humana. Então, aqui são os gênios, são os grandes professores, são as pessoas que realmente se destacam aí na humanidade, que fazem história. Os que vão fazer mais história vem para frente, né? Que é a camada 10 do eu transcendental. Mas aqui, gente, o que a gente precisa entender? O indivíduo de 9ª camada, ele já resolveu basicamente tudo na vida dele. Tipo, ele já tá ok, sabe? Ele já resolveu seus dilemas internos, ele já encontrou o sentido da vida, ele já se confrontou ali com a morte, ele já tá top. Aí ele faz o quê? Encontra uma solução para um problema prático ou teórico e agora ele tem a obrigação de passar isso para o mundo. E aí, esse é o indivíduo de 9ª camada. Bom, qual é o próximo passo que essa pessoa dá? A 10ª camada é a camada do eu transcendental, que é a camada da moral. A conduta moral entra na 10ª camada e aqui o eu transcendental, o indivíduo de 10ª camada, é a pessoa que exerce os valores universais de generosidade, de justiça, de bondade, de caridade, de paciência. O indivíduo de camada 10, ele é o exemplo da espécie humana. Ele vive e exerce de forma exímia esses valores. Indivíduo de camada 10, conduta moral. É aquela pessoa exemplo, é o eu transcendental. Ele já elevou, transcendeu tudo, ele age como deveríamos agir, é o exemplo de ser humano. Ok? Quando essa pessoa age dessa forma, sendo um exemplo de ser humano, integrando e vivendo de fato todos aqueles valores universais, ele se torna um personagem histórico, que é a camada 11. O que é essa camada 11? Deixar um legado na história. Camada 11 é aquela pessoa que vai fazer história na humanidade. O que é deixar esse legado? Não é para ser reconhecido pelas outras pessoas, não é para resolver um problema mais agora. O camada 11, esse personagem histórico, ele tem agora uma questão com Deus. Ele está prestando contas no tribunal da humanidade. São aquelas histórias que a gente escuta, por exemplo, como Joana d'Arc, que morreu na fogueira queimada, viva, sorrindo. Ela tinha algo a mais. O que era o algo a mais dela? Uma prestação de contas com o Tribunal da Humanidade. Então, as pessoas que são personagens históricos, são os considerados heróis. Heróis, os personagens, as grandes referências, essas pessoas estão na camada 11. Depois eu vou ler os comentários de vocês. E a 12ª? O que é a 12ª camada, meu povo? Eu com Deus. Aqui entra a logoterapia. Quem já leu o livro Em Busca de Sentido? Do Viktor, não sei falar o sobrenome dele, né? Frankl. A logoterapia entra na 12ª camada. O que é a 12ª camada, gente? Aqui é o eu com Deus. Aqui são os seres de luz, os mestres. Um exemplo clássico aqui seria, por exemplo, Gandhi, né? De um 12ª camada. Jesus, homem, entra aqui também. 12ª camada. É a pessoa, ela chegou no ápice.
seria essa iluminação. Ela chegou no máximo, que é o quê? A motivação da pessoa de 12ª camada é uma só: unir-se com Deus. Voltar para o todo. Transcendeu ego, tudo. Não li a respeito, não me aprofundei sobre, mas talvez seria o que Jung chama de individuação, desse processo máximo de individuação do ser também. Essa seria a 12ª camada. Como que é para vocês ouvir tudo isso? Conta aí para mim. As cabecinhas estão fritando? Bom, então, sentido e valor da vida perante a Deus é a pessoa da 12ª camada. Agora a gente vai entender os critérios de reconhecimento das camadas. Vamos lá? Aí eu vou abrir para perguntas, que é o seguinte. Na dúvida, você está na camada de baixo. Primeira notícia. Ai, acho que eu estou aqui nessa aqui. Então, se você acha, você está na de baixo. Já vamos começar por aí. Na dúvida, você sempre está na camada de baixo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não se salta de camadas nunca. Ah, eu vou da 4ª para a 7ª. Não vai. O que pode acontecer é você ter uma pseudo-passagem. O que é essa pseudo-passagem? É você sentir as dores ali daquela camada anterior, mas já estar instalada na outra camada. Você sente, mas aquilo já está resolvido para você. Faz sentido? Sim ou não? Deixa eu pegar até as minhas anotações sobre os critérios das camadas, porque esse aqui tem alguns pontos bem importantes para vocês. Ó, outro ponto, então, importante. O indivíduo só sai daquela camada quando aquilo deixa de ser um problema para ele. Ai, Daniel, ainda tenho medo do que vão pensar de mim. Ai, Daniel, ainda fico chateada quando não me validam. Ai, Daniel, ainda estou tentando provar que eu sou forte, ainda estou tentando provar. Ai, Daniel, ainda não prosperei. Eu ainda não consegui realizar os meus objetivos financeiros. Então, você ainda não resolveu o problema daquela camada. Você só sai da camada quando aquele problema, aquela dor, o que te doía, é cessado. Aí você vai para a próxima. Estão conseguindo entender, sim ou não? Não existe regressão de camadas. Esse é o próximo passo. Tô lá na 12ª, voltei para a 4ª. Não tem como. Não vai regredir. O que acontece? Só se essa pessoa tiver um retardo mental, sofrer algum acidente, alguma coisa que fizer com que, né, que faz com que ela tenha alguma questão fisiológica mesmo, que pode acontecer essa regressão. Se não, meu amor, passou, é só para a próxima. Aí é só alegria. Tá? Se o sujeito regride, não existe regressão. Se você acha que você está na 6ª, mas de repente você se vê presa ali numa situação de 4ª camada, você não estava na 6ª. O que acontece é a inflação do seu ego. Então, eu achei que eu era boazona aqui da 6ª camada e de repente, quando acontece, alguém me manda, sei lá, eu recebo uma crítica, pá, caí. Não estão me validando, não estou sendo amada, não estou sendo reconhecida. Então, você não estava na 6ª, não. Você estava só com o seu ego bem inflado e voltou ali para onde você deveria estar. Para resolver aquele problema e depois sair. Dani, mas eu já ganho dinheiro. Dani, mas eu já faço alguma coisa e ainda estou na camada 4. Sim, porque senão você não sobrevive. Então, essas pessoas que... Porque somos adultos, eu estou falando com mulheres adultas. Então, você que já trabalha, já tem o seu dinheiro, né, já é casada e etc., mas ainda está presa na camada 4, a sua dúvida pode ser, tá, mas eu estou fazendo dinheiro aqui, mas será que eu ainda estou na 4? Sim, porque você está fazendo o mínimo necessário
para sobreviver. Mas normalmente as pessoas que não atravessaram a camada 6, que é essa camada de concretização de objetivos, de prosperidade, etc., são as pessoas que ganham ali, tipo, não conseguem deslanchar, não conseguem crescer, expandir e também ficam só pensando no próprio individual. É só eu. Não pensa na 7ª camada que é entre o servir. Deixa eu ver se tem mais alguma informação para vocês aqui. As motivações das camadas acima são abstratas. Eu falei para vocês. O que significa isso? Que não adianta você olhar para um 4ª camada e falar para ele assim, minha filha, vamos, você não é o centro do mundo. Você pode até falar. Existe um movimento que essa pessoa pode fazer através dessa terapia, porque assim, gente, o conteúdo de autoconhecimento, por exemplo, uma pessoa de 4ª camada que está assistindo essa aula, ela até pode entender. Ela vai entender esse conteúdo. E ela até vai identificar que ela está na 4ª camada. Mas ela não vai conseguir sair se ela não tiver esse preenchimento e essa objetividade da vida. Entenderam? Então, assim, eu sei que vocês já conseguiram identificar o marido de vocês, a amiga de vocês, o pai de vocês, a mãe de vocês, fulano tá na camada tal. Portanto, não adianta você olhar para uma pessoa que está preocupada agora em ser amada, em ser validada. Não vou nem falar mais da camada 4, vamos falar da camada 5. 6, vamos falar da camada 6. Não adianta você falar para uma pessoa que está focada em concretizar os seus objetivos que ela precisa fazer algo maior para a humanidade. Que ela cagou. Agora eu quero só concretizar os meus objetivos. Ela não tem como entender, gente. Lembra da criança que eu falei para vocês. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Show. Qual é o último ponto aqui? Quando você movimenta o seu externo, você tem chances de identificar se essa camada vai se movimentar também. O que acontece? Quando essa pessoa, por exemplo, que está numa camada 6, começa a movimentar, estudar um pouco mais sobre ajudar as outras pessoas, sobre como ela pode contribuir, ela pode fazer uma movimentação externa que auxilia ela internamente a mudar de camada. O que acontece também muito na vida? As catábases, as coisas, as tragédias e tudo isso que acontece externamente pode interferir nesse processo e acelerar o indivíduo sair da camada e ir para outra, por uma necessidade. Então, por exemplo, uma pessoa de 4ª camada que perdeu a mãe e o pai, sei lá, num acidente de carro, e ela desenvolve ali, ela está fazendo uma terapia, enfim, mas o processo dela de provar que ela é forte, que ela dá conta e de fazer o negócio acontecer, dá uma acelerada, porque ela precisa disso. Entendeu? O famoso gerar necessidade. E aí? Perguntas? Quero ouvir de vocês agora. Uma última frase que eu quero deixar aqui para vocês, né? Só um minutinho que eu vou colocar aqui, ó. Que é essa aqui, ó. É muito difícil conviver com as pessoas das camadas abaixo. Por isso que o processo de amadurecimento é solitário. Gente, é um porre você ter que conviver com as pessoas que estão na camada abaixo. É muito difícil. Muito, mas muito difícil. Por isso que muitas vezes quando você começa a crescer e amadurecer, você se sente sozinha. A pessoa que tá, por exemplo, uma pessoa... Um minuto, porque eu acho que o meu marido chegou antecipadamente. Deixa eu abrir a porta aqui. Vai lá. O Netuno que tá vendo espíritos. Voltando. É um porre. Por quê? Porque essa pessoa, os sofrimentos, as motivações dessa pessoa, para quem tá na camada acima, gente, é algo que não faz mais sentido.
Então, você sentar com uma... Vamos supor aqui, uma pessoa de camada 7, 8. Uma pessoa de camada 7, 8 senta com uma pessoa de camada 4. O mundo está contra ela. Tudo é com ela. Ela é uma coitadinha. Por mais que a pessoa de camada 7 e 8 tenha essa intenção de servir e de ajudar, não é uma pessoa que ela vai querer ter como amiga, por exemplo. Nem de parceiro afetivo. Não tem como se relacionar, não tem como conviver. Entendem? Dani, você acha que a forma de amor de uma pessoa muda de acordo com a camada que ela está? O amor é um sentimento que poucas pessoas sabem o que ele significa. Antes da camada 7, 8, a gente acha que ama, mas não ama. A gente só está sendo possessiva, egoísta, projetando, trazendo à tona essas inseguranças. Então, de fato, o amor, ele só entra, gente, o sentimento, o amor, quando há o servir e a renúncia. Olhar o mundo do outro, se colocar no mundo do outro. Ou a pessoa de quarta camada não sabe o que é isso. Porque ela é o centro. Entende? Show. Deixa eu trazer aqui a Monique. Vamos lá. Não estou te vendo. Oi, Dani, porque eu tô dirigindo. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certo. Perguntas? Essa era a minha aula mais esperada. Sim, pergunta. Então, essa era exatamente isso, é conviver com a pessoa da camada inferior. É assim, eu tô com meu marido há 14 anos. Então, assim... Travou. Parei de te ouvir. De 14 anos. Acho que deu uma travada. Depois, quando você estabilizar aí, eu aí nem me sou volta. mais a mesma pessoa. E dá para eu suportar, né? Outras que não dá mais. Só que a minha questão agora é... Já te chamo. Esperar estabilizar sua internet. Vou chamar a Sara aqui, aí você volta. Travou? Vem, Sara. Oi, Dani. Também adorei a aula. Nossa, enfim, dói. Dói pra caramba, mas é muito boa. O que eu acho difícil ainda, Dani, é entender um pouquinho esse negócio da transição. Infelizmente, eu me sinto muito em quarta camada nessa parte de dependência, de reconhecimento. Essa ainda é como se fosse um sentimento inicial que eu vivo lutando contra. Então, eu falo para mim mesma, quando eu vejo, Sara, você está buscando reconhecimento, isso aí você está querendo a validação da família. Quando eu sinto isso, mas, por outro lado, eu estou num processo, principalmente mais nesses últimos meses, muito intenso, da busca genuína do servir em tudo que eu estou fazendo, da busca de trabalhar lá com a professora Lucelena, da virtude, dos valores, sabe? Muito longe das últimas camadas, mas assim, tentando de verdade implementar, sabe? Acordando de manhã e enxergando como uma oportunidade de aplicar esse servir, os valores de bondade, de generosidade. Então, assim, é muito assim, ou eu preciso urgente de uma mentoria para sair da quarta camada, pode fazer, isso daí eu vou fazer. Mas, assim, é estranho, porque você se sente, assim, eu tenho muita consciência disso tudo, assim, de todas as outras camadas, né, e da distância delas, então, o que é que falta realmente, assim? Por que isso você não pode estar transitando? É porque a sua motivação ainda é errada? Porque eu realmente, assim, muitas coisas eu ainda me pego como a primeira sensação sendo isso e tentando dominar. Mas eu busco algo que está nas outras, sabe? Exatamente. O que acontece? Não é porque você tem uma motivação principal de quarta camada que você não pode começar a buscar as próximas.
Por quê? Lembra que você deveria ter saído dessa camada com 5 anos de idade, então você já é uma mulher adulta. As outras motivações, elas aparecem na nossa vida, porque a gente quer aquilo. Só que onde te dói é ainda onde você está presa. Então, o que acontece? O processo de sair da 4ª camada, como eu falei, ele pode ser um processo gradual e terapêutico, que entra o estudo, o autoconhecimento, os cursos que vocês fazem, os meus cursos principalmente, que tem o foco no amadurecimento, em criar essa casca, em desenvolver um centro forte, tudo isso vai auxiliar. Para algumas pessoas o processo vai ser um pouco mais lento, para outras pessoas vai ser um pouquinho mais rápido. O que acontece, Sara? Vai chegar um momento que a sua chave vai virar, que você vai olhar a objetividade do mundo e naquele primeiro momento, onde se instalaria a motivação de nossa, eu estou buscando a validação, isso simplesmente vai desaparecer da sua vida. Vai ser algo com um passe de mágica mesmo. Você faz assim, ó. Agora eu entendi. E quando que isso acontece? Normalmente é quando esse contorno é preenchido. E uma das formas que a gente faz isso, além da terapia de transferência que eu falei para vocês e dessa objetividade, é você abraçar as suas sombras. Então, o processo de autoconhecimento, de enxergar e se reconhecer sendo dependente, sendo imatura em algumas situações e olhar para isso, como eu respondi uma pessoa na caixinha hoje assim, chama para tomar um café. Já que você não vai embora, senta aqui e me conta. É você abraçar essa sua parte e entender o que eu preciso nesse momento. Tá, eu tô buscando a validação das outras pessoas. Beleza, mas o que tá me faltando? O que eu posso me dar? Aí entra o poder pessoal. O desenvolvimento do poder pessoal é um processo gradativo, que você vai aos poucos. Então, eu estudo filosofia, daí eu vejo uma frase da professora, daí eu leio um livro, aí eu faço uma sessão, aí eu vejo faço um curso, e isso vai se desenvolvendo, até que vai chegar um momento que, pá, a chave vira. E aí a motivação vai ser de quinta, de sexta, enfim, você vai moldando isso, crescendo isso. O que não significa que você não vai, paralelo a isso, ter motivações lá da frente. O que acontece? Genuinamente, aquilo não é mais importante para você nesse momento. É isso que significa. O que é mais importante quando você está na 4ª camada é ser amada e validada. Não significa que você não queira ajudar as pessoas estando na 4ª camada, mas aquilo não é o mais importante para você agora, entende? Por isso que talvez não colha os frutos que deveria colher daquela camada. É exatamente isso. Enquanto você não tem o resultado da resolução do problema da camada, você ainda não saiu dela. Entendeu? É aquela coisa assim, né? Mas como que fulana não se importa com o que falam dela e xingam e não sei o quê? Porque ela não tá mais lá. Como que a pessoa se doa tanto e serve as outras? Olha que ela tá lá na frente, então aquilo é mais importante para ela. O que ficou para trás nem entra em cogitação, entendeu? Entendi. Fez sentido? Continuar trabalhando. Sim, muito. É muito trabalho pela trabalhando, gente. passo a passo. Imersão, sair da 4ª camada. Vou montar, e vou montar um material Vou só sobre isso. Obrigada, Dani. De nada. Deixa eu chamar a Manique de volta, que tinha travado aquela hora. Vai, falando do seu marido, né? Só ativa o som aí. Pronto, acho que agora foi. Foi? Foi, Ainda? Sim. Tá. Então, e aí, quando a gente não tem que conviver com a pessoa, é muito mais fácil, né? Mas quando tem que conviver, é aquela. A gente não muda ninguém. Isso eu já entendi, assim, perfeitamente que a gente não muda ninguém. Eu estou começando a compreender que eu acredito que o pouco que a gente consegue transformar a vida de alguém através de um resultado nosso, e aí vai depender do que a pessoa enxerga também como um resultado positivo, né? Porque o meu pode não ser o dele. Por exemplo, eu espiritualizei. Para mim, isso daí é o topo do mundo já, entendeu? Para ele não é nada. Para ele vai ser quando eu chegar lá e esfregar 2 milhões na cara dele, entendeu? Mas a dificuldade é a seguinte, como que quando você diz assim, que numa relação a gente tem que tentar de tudo, cara, qual é o limite desse tudo? Porque é muito difícil, entende? Assim,
tudo que... Tem coisa que eu já não falo mais porque eu já cansei, eu enjoei. Tipo, arrumar casa, tipo, obrigação, cumprir horário, cumprir com a palavra. Isso aí são coisas que eu já enjoei de falar, não vou ficar falando mais a vida toda. Mas eu amo meu marido, é lógico que eu não vou terminar com ele porque ele joga as roupas dele no chão, entendeu? Longe disso. Mas, assim, é como melhorar a convivência numa situação dessa. É lógico que eu tenho minhas falhas, é lógico que eu não estou muito longe ainda da 12ª camada, mas o que pode ser esse tudo que a gente pode fazer se a gente não consegue mudar as pessoas, sabe? Fica, assim, um duelo na cabeça. Eu vou entrar em outro assunto aqui, mas é um assunto que se complementa, que é o seguinte: isso aí tem a ver com as projeções, com a expectativa que eu coloco sobre o outro, de como ele deveria ser, de como eu gostaria que ele se comportasse. O nosso desenvolvimento, ele é individual. E esse assumir o poder pessoal, ter um sentido de vida, ter um centro forte, sabe? Fazer as coisas que importam para você, cuidar acolher as suas sombras, isso vai fazer com que você retire essas projeções dessa pessoa. E aí, consequentemente, perceba que eu falei consequentemente, quando você aumenta esse teu nível de poder pessoal, quando você aumenta esse teu amadurecimento, enfim, tudo isso que a gente está falando, e esse desenvolvimento, a tendência é que aconteça uma grande incompatibilidade. E aí o outro se vê num movimento de fazer alguma coisa. O que pode ser feito também é o plantio, eu chamo que é um seeding disfarçado. Eu tô plantando disfarçadamente, que é o quê, por exemplo? Cara, eu ouvi um negócio. Aí você tem que conhecer a pessoa que você tá do lado. Enfim. Fiz uma aula das 12 camadas. Você não vai acreditar. Tem essa. Vai na quarta e na quinta e na sexta, né? Que são as principais aí para... A motivação da quarta é isso, a da quinta é isso, a da sexta é isso. Você não achou surreal isso? Aí você fala, oi, quarta camada... Você é quarta, hein? Ó, identifiquei e fiz uma aula. Não vai fazer isso. Você vai plantando aos poucos algumas coisas que você acha que para aquela pessoa vai fazer sentido. Tem gente que, no caso, talvez do seu marido, essa coisa da espiritualidade não vai rolar, entendeu? Eu vou dar um exemplo, gente. Eu fui para uma cerimônia de ayahuasca com o Lucas, ele não sentiu nada. Ele tomou, ele falou, fiquei doidão, mas não sentiu nada. Por quê? Porque ele não estava aberto para aquilo, porque aquela não é a crença dele, porque a vivência dele é outra. Mas, cara, ele foi até lá comigo, passar fumaça dos índios na cara, entendeu? Ficar sentado num negócio, num calor, suando, passou a noite. Ele foi até lá. Mas para ele aquilo não faz sentido. Ele nunca mais vai voltar. Ele foi uma vez para talvez, não sei, né? Nunca diga nunca, mas para ele não foi uma experiência. Por quê? Porque não é isso que ele curte. Mas eu sei, eu conheço que se eu chegar com algumas teorias, por exemplo, a parte de filosofia, algumas coisas para ele, ele vai começar a acender as anteninhas, ele vai começar a prestar atenção. São assuntos, são conversas, mas o seu desenvolvimento interior é algo sagrado. Primeiro, é algo que não deve ser compartilhado nem com o seu marido, porque é algo que é você com esse teu eu interior, que aí a gente até entraria nesse ânimos interno que toda mulher tem, que é esse mestre interior que a gente tem. Isso é um processo seu, individual, e isso deveria te satisfazer. O relacionamento com o seu marido é outra coisa. É um compartilhar. E aí, Monique, 14 anos juntos, é completamente normal que vocês atravessem estágios diferentes ao longo dos anos da relação. Em alguns momentos, a conexão vai estar maior, em alguns momentos vocês vão alinhar um pouquinho mais, e depois vai dar uma desalinhada. Por quê? Porque cada um tá crescendo individualmente de forma separada. Cada um está crescendo individualmente, né? Então, isso vai oscilar mesmo. Que essa é a vida. A tendência do apego do ser humano é querer que a vida seja uma linha reta até o relacionamento. Não, tem que ser uma ascensão só. Não vai ser. Vai ter crises, vai ser assim. Às vezes vocês vão estar bem, às vezes vocês não estarão. O que importa? Se você está desenvolvendo seu poder pessoal e crescendo.
Aí, Dani, qual que é o limite de sair de uma relação? Cada um sabe o seu. Não, isso daí nem tá em questão, não. É mais um raciocínio mesmo, porque muitas vezes eu assim, isso também é novo para mim, né? Então eu posso dizer assim que a minha vida mudou completamente, sei lá, de abril para cá, de maio para cá, então eu não posso exigir nada como, né? E aí, em contrapartida, ele me vendo mudando muito, o que que ele fez? Resistência. A resistência apertou, entendeu? Então, assim, por exemplo, final de semana que eu trabalhei, agora de repente, mas todo final de semana agora você trabalha, hein? Sabe? Coisa que nunca teve. Então, a resistência também aumentou. E aí, eu sinto que eu consigo até contornar isso bem, mas é o que você falou, às vezes são os altos e baixos mesmo. Tem um tempo que sobe muito, e aí eu quero continuar ali no meu centro, mas tem roupa no chão que não deixa, sabe? Mas são coisas. Isso são coisas práticas, são acordos, são coisas que dá para resolver, entendeu? Tipo, isso não é uma coisa que não dá para resolver. Isso é muito, muito rápido e fácil de ser resolvido. Não é legal, não é gostoso. Mas aí é isso, você escolheu essa pessoa. Não, eu tô satisfeita até com essa pessoa. Mudamos o diálogo, terminamos com uma satisfação, ótimo. A gente só quer trazer a pessoa um pouquinho para a camadinha mais para cima, né? Para facilitar aí o convívio. Mas tá bom, Dani, é por aí mesmo. Por aí mesmo, era isso. Beijos. Beijo. Vamos trazer agora a Emily. Você tem duas Emilys aqui. Qual que eu chamo? Eu não entendi também, não. É porque eu caí, eu entrei de novo. Você não entrou no Mesmo... celular? Bom, não, alguém... tô no computador quietinha. É porque eu caí, aí eu fechei e cliquei de novo. Pode ser que seja as duas aí. Oi, gente, boa noite. Dani, na verdade, você me respondeu com a última frase que você falou com a Sara. Por quê? Foi até antes do Chega de Migalha, eu identifiquei que eu estava na camada 4, assim, muito grande. Quando eu entendi, aí realmente você acabou de falar uma coisa que eu não tinha entendido, que eu entendi agora, né? Enfim. E como que eu identifiquei que eu estava na camada 4 e saí? Quando eu entendi a cagada que eu fiz, desculpa o termo da palavra, mas por causa de... Vou contar aqui para vocês, meninas, um segundo, que talvez alguém se identifique, né? O meu ex-marido estava me devendo R$3.000 de pensão e quis me pagar picadinho. Eu falei, da onde? Se ninguém nunca parou ele, quem vai parar ele sou eu. Aí eu falei, processei. Aí eu identifiquei assim claramente que era uma adolescente gritando, ou uma criança querendo olhar para mim, né? Aí eu fiquei na dúvida se seria 4 ou 5 aqui, mas eu acho que tá mais para 4. E aí, quando eu identifiquei isso, eu tirei o processo na hora, como eu falei com ele, que eu já tinha retirado o processo. Gera uma multa, sim, eu arquei com a multa, falei com ele que não precisava arcar com a multa, que eu ia arcar com a multa, porque foi uma irresponsabilidade minha. Mas aí eu entendia que eu estava na camada 7. Eu entendia. Já no papel de servir. Mas aí eu não tenho o resultado da 6. Por isso que eu te falei que você me respondeu com a última frase da Sara. Porque você falando, você tem resultado? Não tenho resultado. Porque eu busco realmente essa questão de atingir o objetivo do dinheiro, que para mim ainda dói. Não ter o dinheiro que eu quero ter. Porém, igual a Sara falou, eu ainda estou... eu sinto essa questão do servir, eu sinto que eu estou desenvolvendo o servir, eu sinto que às vezes, né, eu quero realmente... às vezes não. Eu sinto que eu estou nesse processo. Porém, é o que você respondeu. Então, você já respondeu, que eu não tenho resultado para ser. Enquanto o problema, a dor da camada não for resolvida, você ainda está nela. Quando você tiver o resultado dela, quando não doer mais aquilo, aí você sair. Beleza. Obrigada. De nada. Mi, vem cá. Oi, meninas. Oi, Dani, tudo bom? Tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, para ficar até mais claro, para a gente identificar. Uhum. Aquela teoria de semelhante atrai semelhante, cabe aí? Porque, assim, se a gente não consegue mais
conviver com uma amizade, né, quando passou de camada. Então, se você olhar à sua volta, só tem gente da quarta camada, aí você está na quarta camada. Mais ou menos. Não necessariamente. Pode ser que você só precise mudar de cidade. Pode ser que você chegue à conclusão de que, caraca, aqui não vai dar mesmo. E aí você faz o quê? Vai embora, cara. Vai para outro lugar, ou começa a se relacionar com outras pessoas, vai para outros círculos. Eu vivo isso aí hoje, tipo, a minha vida é isso. Os meus amigos não moram aqui, as pessoas que eu convivo não estão aqui, porque hoje não tem, assim, não tem condições. Então, assim, eu vou fazer o quê? A gente muda de ambiente. Não tem como, Sim. porque... E o Lucas, ele tá passando por isso. Recentemente a gente teve uma conversa e ele falou, ele tava numa confraria de amigos dele e ele falou, tive vontade de ir embora, de repente, me senti mal, comecei a sentir um mal-estar, não quero mais estar naquele lugar com aquelas pessoas, não faz mais sentido. Ele subiu de camada. Ele chegou num ponto que para ele também não faz mais sentido. Então, é um movimento natural que acontece, não dá para conviver. E, se todo mundo que está do meu lado é quarta camada e eu tô aqui na sétima, você tá no lugar errado, vai embora. Sim, mas eu pensei assim, às vezes você já não convive mais com a pessoa e de repente ela volta para o seu núcleo, aí você fala, opa, alguma coisa está querendo me dizer. Então, eu ainda não cheguei aonde eu achava que eu estava. Então, aí a gente sentido, poderia assim. trazer até o que eu estava falando para a Monique, que é a questão das projeções, que aí você projeta na pessoa uma questão sua que ainda não está resolvida, não necessariamente é uma camada que vocês têm em comum ali, e sim algo que aquela pessoa ainda está trazendo para sua vida para que você interprete, evolua, enfim. Entendi. Bom? Obrigada. De nada. É isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? O que vocês acharam dessa aula? Em uma palavra, coloca no chat. O rosto de vocês está tipo um mix de desespero com socorro. Com o que eu vou fazer agora? Realidade perfeita, perfeita. Mudando de cidade. Mudando de cidade. Tchau. Incrível. Sensacional, reveladora. É surreal, né, gente? E assim, ó, o que eu quero que vocês entendam com a aula de hoje? Quando o bicho pegar, lembra de que você está aqui para ser útil, servir e não encher o saco das pessoas. Usa isso de mantra. Senhor, faça-me de mim hoje útil, que eu possa ser útil, servir e não encher o saco de ninguém. Muito obrigada, amém. O que acontece? A partir de agora, todos vocês já estão no caminho, todos vocês são minhas alunas, vocês estão no caminho, estão se desenvolvendo. É claro que assim, você poderia se aprofundar em cada uma dessas camadas, entender cada uma dessas camadas, mas o que é mais importante aqui? É você saber se você está crescendo, se você está pulando de camada. A gente tem um plano. O plano é subir o máximo que der. Esse é o plano. Mínimo 7ª camada. Não sei se chegaremos à 12ª nessa existência. Talvez teremos que voltar mais algumas, entendeu? Mas é muito interessante a gente fazer essa autoobservação. Alguém perguntou, Dani, tem um teste? O teste é a sua consciência. Eu nunca vi teste de, tipo, múltipla escolha. Você se sente assim, marca assim, aí no final vai dar lá qual camada você tá. Eu nunca vi isso. É muito mais a análise que a Sara fez, quando ela trouxe toda a análise que ela fez da vida dela. Bom, entendi, ó, aqui ainda me dói, mas eu tô servindo, mas tá, então, se aqui ainda me dói, se isso ainda é um problema para mim, eu tô nessa camada aqui. Mentoria da 4ª camada. Aí, gente, vocês inventam cada coisa, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que mandam por aí. Quem sabe eu não crio uma mentoria aí da 4ª camada. É isso, meus amores. Essa aula vai ficar salva na plataforma. Reassistam. Aproveitem esse material. Estudem. Beijo no coração de vocês. Nos vemos em breve.